dissipa as trevas, vencer. Salmos 48, versículos 9 a 14. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegrem-se o monte Sião. Exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeia-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Senhor Jesus, pedimos a Ti nessa manhã, Pai, que estejamos aqui contigo e que tenhamos nosso coração aberto para receber a Sua palavra, Pai. Que possamos, Jesus, Te louvar nessa manhã, glorificar o Seu santo nome, pois é esse o motivo da nossa vinda até aqui hoje, Pai. Pedimos que o Senhor nos sustente com Sua mão, os Seus caminhos, possa abençoar a palavra de hoje, Pai. Abençoa o pregador que vai subir nesse altar nessa manhã. Que dele venham as palavras da sua boca, Senhor. E que tenhamos um coração aberto e semeável para receber tudo que for colocado aqui hoje nessa manhã. Nós já Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Não nos permita desistir, Senhor, jamais, Pai. Queremos estar sempre em Sua presença, Jesus. Geração pequenina! Vem, Bia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Amém! Quero ouvir qual é o seu versículo. Romanos 8:37. Somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Uhul! Glória a Deus! Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Uhul! Nelinha, aí o seu braço, tá bom? Tá melhorando? Ô, glória. Mas por que quebrou? Você estava sentadinha? Estava orando. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. E você, princesa? Mateus 10:33. Mas se uma pessoa dizer publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Amém, que linda! E você? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém, glória a Deus! Luca, tá bonito, hein? Hoje você tá mais bonito que todos os outros dias, eu gostei. As palavras do Senhor são puras, como prata purificada em um crisol de barro, 7 vezes refinada. Glória a Deus! E você, Fefe? Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo mais ele fará. Confia no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3. Provérbios 3. Versículo 3 e 4. Acho que é Provérbios 3. Provérbios 3. Correto.
Glória a Deus. Aleluia. Quer falar? Quer? Fala amém. Aleluia. Em breve ele falará. Sheilinha, qual é a palavra hoje? Pastora, hoje uma palavra em continuidade ao tema de cosmovisão da semana passada. As crianças vão aprender sobre cristianismo versus humanismo. Quem está assentado no trono da sua casa? São as suas próprias ideologias ou é a verdade do céu? Porque no céu não tem ideologia não. No céu tem palavra viva. Tem o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu tenho uma surpresa. Atenção. Eu esqueci de te avisar, Sheilinha. Não sei se a Dani te avisou. Avisou? Geração eleita hoje na nave. Amém? O lugar reservado para a geração eleita, a tia Dani vai ficar com vocês. Amém? E depois vou passar dever de casa. Aleluia? Prestem muita atenção no que vai acontecer hoje. Amém, geração eleita? Glória a Deus. Olha o nome que vocês carregam. Vocês são a geração eleita. Amém? Oi. Levanta a mão quem reuniu com seu filho. Levanta a mão não. Levanta só a sua a sua consciência, né? Aquelas famílias que compartilharam a palavra na semana passada com seus filhos. Como é que foi a sua prioridade com relação a isso, a essa semana? Teve um tempinho na sua agenda para que a família toda orasse, cantasse e compartilhasse dessa mesma visão? Essa semana também tem para casa, tá bom? As crianças vão levar. Então não deixe de priorizar esse tempo na sua casa, de adoração ao Senhor. Amém? Sheilinha, você me deu uma excelente ideia agora. Geração eleita, presta atenção. Sheilinha, Adriano, não sei como vocês fariam isso, mas vocês vão passar para a geração eleita o que vai ser ministrado hoje. E eles vão estudar com os pais esse tema durante a semana. Amém? Para eles não perderem o que está sendo ensinado, que esse tema aí é muito importante. Amém? Então estenda suas mãos para cá para a gente orar. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada por essa geração pequeninos. Obrigada por este exército que se levanta todo domingo, não apenas aos domingos, mas durante toda a semana, Senhor, para se preparar, para trazer para as nossas crianças, para os nossos jovens, as palavras de vida eterna. Que o Senhor esteja com eles, Pai, nessa manhã, que enquanto eles estiverem lá na salinha, Senhor, eles recebam sementes e porções que só o Senhor pode entregar, para que os corações deles estejam preparados para o decorrer de toda a semana. É assim que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Quem está grato ao Senhor por estar nesse lugar hoje? Deus é bom, gente. E a misericórdia dele dura para todo o sempre. Ele se revela de geração em geração. E Ele tem cuidado de nós e dos nossos corações. Mas a grande questão é, se nós devidamente temos dado a Ele a possibilidade de cuidar de todos nós. Amém? Eu quero parabenizar, quero glorificar o Senhor por todas as esposas, que os maridos estão no recalculando a rota, mas elas decidiram estar aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu creio que chegará o dia que a pastora não precisará falar sobre isso. Mas enquanto esse dia não chegar, eu vou falar. Porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus se ganha por força. Tem versão que fala por
esforço. E tem versão que fala por violência. Se você ficar apático, parado, o reino de Deus passa e você fica. Amém? E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu pedi para o Léo ficar aqui por um motivo muito especial. Porque hoje, Léo, você vai fazer uma oração muito especial para uma pessoa. E o Senhor falou comigo que tem que ser você. E você vai fazer uma oração especial porque você, além de orar, Léo, você ainda tem o talento de orar dedilhando. Eu não consigo fazer isso. Eu acho que a pessoa vai ficar um pouco constrangida, mas quando eu soube de um fato muito importante hoje, eu estava dentro do gabinete, me consagrando para trazer a palavra, até que meu WhatsApp acendeu. E eu olhei. Abre parênteses. Estou cheia de mensagens para responder. Me perdoem. Mas essa semana foi bem intensa. Eu não consegui. Porque responder por responder eu não quero. Então me perdoem desde já. Porém, são as coisas que Deus faz. O meu celular acendeu. E o meu coração falou, vou olhar quem é. Sendo que ele já tinha acendido, eu quero deixar registrado que ele já tinha acendido várias vezes. E era uma mensagem da Pati do Bruno. Me falando que hoje é aniversário do Rafa. E que o Bruno está lá no Recalculando a Rota, mas ela viria ao culto com o B e com o Rafa. E quando eu entrei quietinha, para não dar furo de que eu ia fazer algo, fingir que não vi. Que é difícil isso para mim, que eu gosto de dar as boas novas antes delas chegarem, né? Ô, Pati, eu vi você sentada ao meio. De um lado o Rafa, do outro lado o B. E eu não poderia começar essa palavra, Rafa, sem orar por você. Eu queria te pedir se você pode vir aqui com a sua mãe. E o seu irmão, B, você vai vir para dar um apoio moral, né, B? E no dia do seu aniversário você não falte. Que família linda, né? Como a gente ama vocês. Meu Deus. E aí eu falei, estava tudo certo. Eu vou subir ao altar, o B, dá um abraço, B. O B é lindo. O B transborda pelos olhos, né? Aí eu falei, tá tudo certo, eu vou orar por ele. E vai dar certo. E aí Jesus falou assim, não. Quem vai orar por ele hoje é o homem que está na igreja, que não está no Recalculando a Rota, o líder que está aqui, e que está com a unção dos homens da igreja. Léo, não à toa ele é xará do seu filho. Então eu quero lhe pedir, Léo, para você fazer essa oração pelo Rafa. Eu acho que eu quebrei o Léo. Senhor, que alegria ver diante da gente o seu poder, o seu agir. Nós queremos te agradecer, Senhor, hoje pela vida do Rafa. E agradecer também por essa família em que o Rafa está. Que é uma família bendita do Senhor. Uma família que não mede esforços para levar seu nome, Senhor. Uma família que tanto trabalha por Ti, que tanto trabalha para fazer a Sua vontade. E hoje eu quero te pedir, Senhor, toma para Ti esse filho. Que o Senhor possa estar com ele em todos os momentos, Jesus. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldade, momentos de aflição. Mas hoje queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia que inicia esse ciclo, e que seja um ciclo abençoado, que o Senhor derrame sobre ele suas bênçãos, que o Senhor nunca deixe faltar nada a ele, que ele possa acordar todos os dias, Senhor, e sentir no coração dele o transbordar do seu amor, esse amor infinito, esse amor de misericórdia, esse amor de alegria.
Abençoa, Pai, a vida do Rafa. Abençoa a vida da família do Rafa. Permita que ele esteja sempre nos seus caminhos, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Léo, e agora? Aí agora eu vou te pedir mais um favor. Queria te pedir para você cantar um refrão pro Rafa. Você escolhe. O Espírito Santo vai te usar. E eu creio que isso vai ficar registrado no seu coração. Quem sabe no dia do seu casamento não vai tocar esse louvor? No dia do nascimento do seu filho, não vai tocar esse louvor? Dia do batismo! Escuta o teu Coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Encontro em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Eu posso escutar o Pai cantando. Glória a Deus, aleluia. Eu posso ouvir o seu coração clamando agora. Assim diz o Senhor para você, Rafa. Filho, meu amor nunca falha, sempre te abraço. Filho, meu amor nunca falha, sempre te abraço. Abba. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre escuto meu coração. Oh, glória! Oh, Rafa, você está sendo instrumento de Deus na minha vida. Ano que vem, no dia 8 de maio, avisa a igreja que eu não quero mais parabéns para você. Eu quero um louvor. Oh, glória! Aleluia! Te amo, Rafa. Te amo, B. Te amo, Pati. Oi? Não, só o louvor já é o parabéns. Um momento desse a gente não vai atrapalhar com parabéns para você. Não.
né? Obrigado, Léo. Bia, eu lembrei de você hoje. Você vai entender no decorrer da ministração. Mas o tema hoje é junto das águas de descanso. Vai ser meigo, não vai? Vai ser meigo. Junto das águas de descanso. Gabizinha, Salmos 23, versão Ara. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai até o 2 só, tá? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de... Junto para as águas de... Água. Vou colocar meu óculos. Gente, a idade chega, né? Eu tô cada vez mais surda e mais cega. E esquecida. Eu outro dia compartilhei com o Léo, com a Dani, com a Mari e do Maurício, que eu tô vivendo uma crise pessoal. Porque eu amo louvar, adorar. Vocês sabem, né? Meu sonho é ser ministro de louvor e tal. O Senhor não fez isso na minha vida ainda. Porém, Ele tem me dado uma nora que eu creio que vai pregar e louvar, né? Que o vídeo que a Clá postou do Pipa essa semana, eu não sei qual é mais elogio, se é pro Pipa ou pra Clá. E hoje, aí eu compartilhei, que eu fico, cadê minha doutora? Chegou? Será a doutora Martinha? Minha doutora, é bom você ouvir esse testemunho. Algo está acontecendo muito sério. Gente, eu estou esquecendo as letras dos louvores, eu estou trocando as letras, eu estou ficando triste, eu começo lá, quando eu vejo, é outra coisa que está cantando. Eu estou trocando mesmo. E se não bastasse hoje, eu tô ansiosa, né, gente? Porque, afinal de contas, os homens estão lá no Recalculando a Rota, glória a Deus. Pastor Rodrigo está lá. E, gente, para mim é um desafio ocupar, mesmo que momentaneamente por algumas horas, o lugar do meu marido aqui na igreja. É muito difícil para mim, meu coração dispara, minha barriga dói, eu me tremo, eu fico tensa. Mas é pela honra que eu tenho por Ele, por tudo que eu sei que Ele faz, pela excelência com a qual Ele cuida de todas as coisas. E hoje, quando eu fui tomar banho, para chegar aqui na hora certa, né? Contar uma história para vocês, para distrair as pessoas por enquanto, né? Preparar o coração, rir um pouquinho, né? Quando foi meu aniversário, o Rodrigo me tirou dos grupos de atalaias. Eu não faço mais parte do grupo de atalaias. E até hoje ele não me devolveu para o grupo. E aí eu estava lá em casa, falei com a Mari do Maurício. Mari, tu fica com a chave, porque qualquer coisa tu vai abrir a igreja. Deixei a chave original com ela. E aí, de repente, óbvio que eu tinha falado para a Mari, eu vou também, mas... Sabe aquela situação assim, meu Deus, é melhor deixar a Mari com uma, aí tem outra lá, qualquer coisa, né? A gente vai dar certo. Gente, eu tomei banho, me arrumei. E vim, cheguei no tempo certo, abri a igreja, glória a Deus. Pensa o tanto que eu estava apavorada de chegar uma mensagem no grupo do WhatsApp de algum atalaia assim, igreja fechada. Aí eu falei, meu Deus, o pastor Rodrigo não merece passar por isso lá, né? Então eu vou chegar cedo. E aí eu estou lá no gabinete me consagrando, orando. De repente eu comecei a sentir algo esquisito no meu corpo. Gente, vocês acreditam que eu esqueci de passar desodorante? Aí eu falei, Gabi, corre lá na suíte, vê se tem desodorante. Aí a Gabi mandou mensagem, não tem. Aí eu falei, vou passar um álcool, vai dar tudo certo. Depois eu tomo banho e volto para receber o pastor. Riram? Estão leves? Posso começar? Junto das águas de descanso. Água é uma substância essencial para a vida. Fui no Google, tá? Cobre cerca de 71% da superfície da Terra e compõe de 60% a 70% do corpo humano. Porque varia, né? Se é criança, varia a idade, né? Então tem essa variação de 60% a 70%. Foi o que eu li no Google. A água atua na regulação da temperatura corporal, é um transporte de nutrientes
e é o meio onde ocorrem todas as reações metabólicas do organismo. Além da hidratação pessoal, a água é o motor de várias atividades vitais para a sociedade. Agricultura, geração de energia, indústria, economia, etc, etc, etc. A gente já falou aqui em algum culto, eu me lembro que eu comentei com vocês, lembrei a vocês, que o ser humano ele consegue até ficar sem um alimento sólido, mas se ele ficar sem a água, o que acontece com ele? Ele morre. Águas. Eu gosto de lembrar também que nenhuma informação da palavra de Deus, ela está lá à toa. A gente tem que aprender a pegar a palavra de Deus e trazer para o nosso dia a dia e discernir o que o Senhor quer falar com isso. Não é assim que a gente tem que fazer? Lá na palavra de Deus fala que quem confia no Senhor subirá, voará com asas como de... É porque eu vou virar uma águia? Não, é porque se eu confiar no Senhor, aí eu vou observar uma águia. Quer entender bem a Bíblia? Pesquisa muito para você conseguir aplicar a Bíblia na tua vida. Aí você vai lá e pesquisa, o que é uma águia? Deixa eu entender o que essa águia faz. Aí você vai discernir que a águia é uma das aves mais fortes que tem, que ela é a única ave que não corre de tempestade, ela voa de encontro à tempestade. A gente tem que entender as coisas. E a gente sabe que Jesus, ele se apresenta como sendo o rio de águas vivas. Não é isso que Jesus fala? E ele também fala que quem bebe da água que ele tem para dar, nunca mais vai ter? São passagens que a gente já conhece e a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas. Mas lá no Salmo 23, quando fala o Senhor é meu pastor, eu gosto muito também da versão que o pastor Rodrigo gosta e que ele fala para a igreja, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque ele me faz repousar, descansar junto às águas de descanso. Então, a gente vai começar esse culto falando sobre água e sobre descanso. E aí eu estava orando, meditando nessa palavra, e o Senhor me levou em uma passagem que fala tanto da água quanto do descanso. Então, Gabizinha, coloca, por favor, João, capítulo 7, versículos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual é o contexto dessa passagem? E até a festa das cabanas. Vai lá, Gabi, em João 7, 1. Vamos do 1 ao 5. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, pode ser cabanas, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pode seguir, Gabi. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Pode seguir. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está... O que está presente na nossa vida? Amém. Foca nisso, não esquece disso. 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Por que o mundo odiava Jesus? Porque Jesus fazia o quê? Ele falava o quê para o mundo? Suas obras são más. Vai.
Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas grava essa palavra, oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? Quem procurava por Jesus? Quem eram os judeus? O povo? De quem? E eles procuravam por quem? Grava isso. 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há. É para procurar a glória de quem? Amém. Vai, Gabi. Quem fala, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus, um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado ao todo um homem? 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Agora, Gabi, vai para o 37. A gente vai repetir. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nessa passagem, a gente vê que Jesus entra num embate com o povo judeu, com os fariseus, com os religiosos, né? A palavra de Deus fala que ele vai em oculto para essa festa, e lá ele observa, ele vê tudo que estão falando dele. E depois ele se manifesta publicamente, inclusive tomando uma posição, a posição que é dele, e traz essa verdade de que ele é o rio de águas vivas. Só que antes do rio de águas vivas, antes de falar das águas que ele é, das águas que ele possui e do que ele pode fazer através das águas dele, ele cita uma passagem sobre o sábado. E eu queria trazer um pouco para vocês sobre o sábado. Porque Jesus ele é a água e Jesus é o sábado. Jesus é o sábado. E o que é a conotação, o que é o significado do sábado no Antigo Testamento? Descanso. Então, descanso não é um dia, é uma pessoa. Gabi, coloca Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Porque nele descansou de toda a obra que ele tinha feito.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus cansa? Não, Deus não cansa. Coloca ali, Gabi, por favor, Isaías 40, 28 e 29. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento? Pode ir, Gabi. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Pode ir, Gabi. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jesus é o quê? Então ele é o quê? O sábado. Então sábado não é mas uma pessoa. E quando lá em Gênesis fala que Deus descansou, o sentido dessa palavra descansar é contemplar, é contemplação. Deus criou todas as coisas. Então vamos fazer assim, acho que eu poderia usar a palavra metáfora, talvez, não sei se eu estou enganada. Pode ser outra figura de linguagem, mas me vem metáfora à cabeça. É como se Deus criasse tudo, sentasse no trono dele e falasse: uau, tudo que eu fiz é perfeito. Tudo que eu fiz é perfeito. E aqui vem a primeira chave dessa manhã. Você não está precisando de descanso. Você está precisando contemplar as coisas que Deus tem feito na sua vida. Glória a Deus. Quando a gente fala que Jesus é um lugar de descanso, eu estou falando que ele é um lugar de descanso. Ele é um território. Ele é um lugar que eu posso acessar para ter descanso. Mas ele não é qualquer lugar. Por isso que muitos de nós estamos cansados, exaustos e fatigados. Porque não é qualquer lugar. É um lugar elevado. É um lugar de esconderijo. Coloca Salmos 91, Gabi. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, vai no 2, Gabi. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Volta no 1, Gabi. Quem habita no... Então o lugar do descanso está escondido e você não está encontrando. É um lugar escondido e você não está encontrando. Além de ser um lugar escondido, é um lugar elevado. Sabe por que é um lugar elevado? Vai lá, Gabi, em Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jesus é o sábado, Jesus é o descanso. Ele tem um esconderijo para nos dar descanso, para nos levar a um lugar de contemplação e não de ansiedade, um lugar de gratidão e não de ingratidão, um lugar de honra e não um lugar de desonra, um lugar de obediência e não de desobediência, um lugar de santidade e não um lugar de pecado. Mas por quê que é tão difícil achar esse descanso? Porque esse descanso a gente não acha nos lugares assolados da terra, nem nos lugares planos da terra. A gente acha nos lugares elevados do céu. Que é quando a gente tem a presença do Senhor nos nossos corações todos os dias. Jesus, ele é o Deus conosco. Mateus 1:23. 1:23? Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de... Que quer dizer, se você estiver com Deus, você não vai ter mais sede, e você vai encontrar descanso. O descanso de Deus pode ser definido pela contemplação e satisfação em relação ao trabalho realizado. O descansar de Deus, a contemplação,
se dá quando a gente observa e discerne a obra que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, mas também aquilo que nós estamos fazendo com a obra que o Senhor está realizando nas nossas vidas. É um lugar de autorresponsabilidade e não de desprezo. É um lugar de concentração e não de distração. É impossível você se sentir descansado para contemplar tudo que o Senhor tem realizado na sua vida, se você não fizer tudo com dignidade e excelência. Tudo que Deus criou foi feito com dignidade e excelência. Tudo que Deus criou foi para nos favorecer. Vocês já pararam para pensar sobre a criação? Vocês já pararam para ver o amor de Deus revelado por cada um de nós, em cada detalhe da criação? Porque o plano é perfeito. E Deus poderia simplesmente ter criado uma terra que permanecesse sem forma e vazia. Sem luz, sem cores, sem sabores, sem cheiros. Mas Ele fez tudo com excelência e dignidade. Para nos entregar, para nós cuidarmos, para nós guardarmos. Para esperar o plano se cumprir, a cruz prevalecer. E a gente chegar no jardim eterno, que é ao lado do Senhor. Água e descanso. Nós não somos chamados para guardar um dia. Nós somos chamados para guardar uma pessoa. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem guardado esse relacionamento trancado lá dentro do seu coração? Para que ninguém venha tomar esse relacionamento de você, nem nada venha tirar esse relacionamento de você. Como que tem sido as suas prioridades? Será que de fato você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Ou será que Deus continua sendo um porto seguro para que se manifeste na sua vida a glória dEle? Sem pensar que você tem que revelar a glória dEle também. Jesus não é a lei do sábado, Ele é o próprio sábado, Ele é o descanso, Ele é a graça da lei. Sábado é priorizar o reino de Deus. Sábado é obedecer aos comandos de Deus. Sábado é perdoar. Muitas vezes o imperdoável aos olhos humanos. Sábado é dar honra. Quer viver um dia de descanso? Cumpra princípios. Esteja na presença. Surpreenda Deus. Quer viver um sábado diário na tua vida? Surpreenda Deus. Faça infinitamente além do que aquilo que Ele te pede, eu penso. Porque Ele não é o Deus que faz infinitamente além de tudo aquilo que eu penso. Então eu tenho que acordar todo dia falando: Senhor, se fosse possível, né? Porque Ele esquadrinha o nosso coração, mas eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Senhor, hoje eu vou te surpreender. Hoje eu não vou sair sem entrar no meu secreto. Senhor, hoje eu vou te surpreender. Eu vou viver uma semana em movimento como corpo. E não ficar aguardando apenas o domingo para sentar numa cadeira, ficar lá glorificando, adorando a Deus, pegar e ir embora como um ato religioso. Batendo um ponto para o pastor ver que eu estava no culto. Não existe intimidade com Deus sem o descanso. Ele é a mansidão, a calmaria. E Jesus, Ele dorme em meio às tempestades. Como você tem se portado em meio às tempestades da vida? Porque deixa eu te falar, elas virão. Assim como o sol nasce todos os dias, as tempestades virão. E a forma como você lida com as tempestades da sua vida, a forma como você lida com os nãos na sua vida, a forma como você lida com as dores, com as perdas, com as portas fechadas, com os diagnósticos, revela a tua intimidade com Deus. Revela se realmente o Senhor é o teu pastor e de nada você tem falta. Porque nos braços dele você descansa. Porque você está escondido à sombra do Onipotente. Não é sobre o tamanho do problema, é sobre o tamanho do seu amor por Deus. Amém. Eu estou
estou lendo, porque eu escrevi algumas coisas aqui, e eu não quero correr o risco de não falar, amém? O descanso apura os meus ouvidos espirituais, o descanso me conduz a um lugar de visão. Descansar, isso eu ouvi do pastor Cote, descansar é o ápice da fé. E continuou ele falando, enquanto eu trabalho, Deus descansa. Enquanto eu descanso, Deus trabalha. E esse, segundo o pastor Cote, é o princípio do milagre. Descansar é o ápice da fé. Você tem descansado? Ou você tem se atribulado? Você tem descansado? Ou você, como diz lá em Eclesiastes 3, tem corrido atrás do vento? Quem aqui já tentou correr atrás do vento? Ninguém, né? Óbvio. É possível pegar o vento? É possível agarrar o vento? Assim é a sua vida, sem a presença prioritária de Jesus. Você vai correr, correr, correr e não vai abraçar nada. E aquilo que você já teve, você vai perder. Descansar é um processo. O que está em jogo, portanto, não é a promessa, mas o processo. A capacidade de descansar em um Deus que é Pai e que promete. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir. O que está em jogo não é a promessa, mas o processo. Porque descansar é um processo. Quantas promessas estão ficando pelo caminho porque a gente não encontra o descanso adequado? A gente quer tudo para hoje. E o pior, que é do nosso jeito. Quantas decisões nós temos tomado sem sequer saber se é o que Deus espera, o que Deus quer para a gente. E ainda vou mais longe agora. Quantas coisas o Senhor tem nos dado, respostas de oração, que o Senhor tem contemplado as nossas lágrimas, e quando a gente recebe de Deus, a gente se afasta de Deus, muda as nossas prioridades. O problema não é a promessa. O problema é o processo, se você vai passar pelo processo. Se você vai se render ao processo. Se você vai contemplar o processo, porque há beleza no processo. Há beleza na dor. Há beleza no não. Há beleza na cicatriz. Há beleza na ferida. E isso eu não tenho dúvida. E eu sei do que eu estou falando. Tudo que eu vivo ao lado do meu marido é porque nós suportamos o processo e não desistimos de nenhum processo. E o mais lindo, continuamos suportando o processo. A Lu, quarta-feira, pregou sobre isso. Sobre a gente esquecer as glórias passadas, né, Lu? Deixar para trás as glórias passadas. Porque às vezes a gente se apega em apenas um único milagre que Deus fez. E aí a gente paralisa, a gente naufraga. A gente fica cego, surdo e mudo. E para de receber as outras bênçãos que Deus tem para a gente. Eu continuo em processo. E vocês deveriam continuar em processo também. Mas ter humildade para reconhecer que está em processo, aí é que são elas. Mas isso é o próximo capítulo. Até quando suportar o processo? E aí vem uma resposta. Que o descanso é transformar preocupação em oração. Você está muito preocupado? Você não está orando nada. Desculpa. Descanso é transformar preocupação em oração. E até quando eu vou orar? Até encontrar descanso. Enquanto eu estiver preocupada, eu não estou me rendendo à presença. Eu não estou priorizando a presença de Deus. Eu estou priorizando as minhas emoções. Eu estou priorizando os meus desejos. Eu estou priorizando as minhas ações, as minhas reações. Quanto mais eu orar,
mais eu vou transformar a preocupação em um lugar de descanso. Por quê? Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, e aquele que bate na porta, a porta abre. Até quando orar? Até encontrar descanso. E eu posso trocar descanso por paz. E quem é a paz? É o Deus Shalom. Não é para a gente viver sem paz. Não é para a gente viver sem paz. De Gênesis a Apocalipse, está tudo aqui. Tudo aqui escrito. Como eu devo fazer? O que eu tenho que parar de fazer? O que eu tenho que perseguir? Mas o que eu tenho que deixar? E a vida vai sendo revelada em ciclos, quase que diários, sobre a nossa história. E aí os erros vão sendo revelados. Mas mesmo assim, a gente insiste em continuar errando. Existe uma causa. Eu enchi essa caneca, olhando para vocês, e ela transbordou. Ai, Jesus, me ajuda, traz o pano, limpa, limpei. Jesus deu providência? Deu. Jesus providenciou o pano? Providenciou. Jesus levantou pessoas para me ajudar? Levantou. Está tudo sequinho? Tá. Aí o que eu faço? De novo. Como diz o avô do meu marido, burro. Burro e burro 500.000 vezes, burro! Você não está vendo que o que você está fazendo é errado, é o que está destruindo e você insiste no mesmo erro. Quando você aprende a descansar em Deus, você descobre que o seu problema não é mais seu, agora ele é de Deus. Aí você fica sem ar, você fica adoecendo, você fica perdendo o domínio próprio, você fica se perdendo da palavra de Deus, você fica tendo ações e reações que não condizem com aquilo que você fala. Qual foi a palavra liberada semana passada aqui na igreja? Que é que o pastor Rodrigo repetiu várias vezes? Você não é o que você fala. Então para de ir para a rede social fazer storyzinho, falando bonitinho. Eu quero ver você fazendo. Amém. Quero ver você fazendo. Quero ver você perdoando, como você vai lá na rede social e fala que é para perdoar. Quero ver se você se portando, como você fala na rede social, que é para se portar. Porque a vida com Jesus não é uma vida de máscara. É uma vida de verdade. E eu vou provar. Eu vou provar o que eu estou falando. 2 Crônicas 20. Gabi, de 1 a 24. Segunda Crônicas 20, de 1 a 24. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Estava todo mundo em pé diante do... Mulher estava? Homem estava? Criança estava? Amém. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de... Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Meu Deus. Tomai posição. Volta lá, Gabi. Ficai parados. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, volta, Gabi. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se a Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Meu Deus. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você sabe o que é ser desbaratado? Eles ficaram loucos, confusos, eles não estavam entendendo nada. Olha aqui que Deus fez. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Eles se mataram. Eles não foram contra o povo do rei Josafá. Os inimigos se autodestruíram.
destruirão. Vai no 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas. Para aí, Gabi. A batalha de Josafá é um dos relatos mais grandiosos da Bíblia. O rei Josafá, que foi filho do rei Asa, ele reinou durante 25 anos. Ele recebeu a notícia de que os povos mais inimigos estavam vindo contra ele. E o que esse homem fez? Ele descansou. Ele buscou aonde? Nos rios de águas vivas. Ele foi atrás do Senhor. Ele orou ao Senhor. Ele se consagrou ao Senhor. E ele chamou todo o povo dele para fazer o mesmo. E olha que lindo que a Bíblia fala. Todo o povo fez. Todo o povo fez. Eles estavam em unidade. Eles estavam vivendo o mesmo processo. Mas eles estavam vivendo o mesmo processo, tendo a mesma visão. E olha que incrível. Essa batalha, o inimigo foi exterminado sem um derramamento de sangue por parte do povo de Josafá. A arma de guerra que Josafá e seu povo usaram foi a adoração, a oração e o louvor. O descanso. Agora eu vou começar. E vou começar com o meu coração sangrando. Porque eu não consigo entender que amor é esse que se fala que sente e não prioriza. Quisera eu trazer as cômodas da história e abrir as gavetinhas aqui e pôr para todo mundo o que vem acontecendo no mundo espiritual. Mas eu não posso. Mas nós temos desse altar alertado a igreja. Eu tenho alertado. O pastor Rodrigo tem alertado. Mas parece que vocês não se tocam. Falei para o Maurício da Mari. Estávamos, pastor Rodrigo e eu viajando. Maurício da Mari subiu esse altar. E ele foi levantado como um profeta, com autoridade. Para falar para a igreja sobre a hipóxia. Sabe o que é hipóxia? Quem assistiu do Maurício sabe. Você está morrendo e você não está vendo. Você está morrendo e você não está vendo. Aí Deus vem, levanta o profeta. Deus vem, levanta o pastor. Deus vem, levanta a pastora. Deus vem, levanta o líder. E quando a gente vai falar, eu acho uma graça. Porque quando vem a bênção, é de Deus. Quando vem a exortação, é do homem. Que chato. Ai, que saco. Está me cobrando. Ai, que chatice. Não, a gente não está te cobrando, a gente está te amando. E amando a sua casa mais do que você ama. Bate palma agora, quero ver. Sabe o que te impede de beber das águas que mata a sede? Sabe o que te impede de ter descanso? Pecado. P-E-C-A-D-O.
que é pecado? Vamos lá, pro beabá. Vai ver? Vai que nunca alguém falou, né? Pecado. Fui no Google. Qualquer pensamento, palavra, ação, reação, omissão que contraria a vontade e a lei de Deus, seus princípios e o seu caráter santo. O pecado rouba de nós identidade. O pecado rouba de nós discernimento. Por isso que tem hipóxia. E o mais engraçado, não concordo, não estou hipóxia. Está sim! E preste atenção, ovelhas. Quando o teu pastor falar algo para você, se não for uma heresia, você recebe. Porque é o teu pastor que está de joelhinho dobrado todo dia pela tua casa. E observando todas as suas ações e reações. E ninguém aqui está brincando não. Porque a responsabilidade é grande. A responsabilidade é muito grande. E nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados pelo Senhor. E eu não quero decepcionar o Senhor. Estou sofrendo. Estou em fúria. Estou furiosa com o diabo, Satanás e seus demônios. E inquieta por ver que é tão fácil cair, por ver que é tão fácil pecar, por ver que é tão fácil sair e abandonar o Deus que fez tudo na sua vida, que te tirou do lamaçal do pecado. Aleluia! Pecado rouba identidade, pecado rouba discernimento. E o pior, pecado te tira do lugar que Deus preparou para você. A gente está vivendo o tempo do eu. Eu. Não é o eu sou, não. Eu. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom... 1 a 4, Gabi. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos... Para aí, tá, Gabi? Difíceis. Igreja, os tempos estão fáceis? Tão difíceis? Eu amo muito vocês. Então eles dão vontade de dar uma surra em vocês. Por amor. Por amor. A gente não prega o que a gente acha. A gente prega o que Deus revela, o que Deus mostra. O que a gente estuda na palavra de Deus e o que as experiências com vocês nos dão. Bia, eu me meto na sua profissão. Eu falo assim, Bia, faz o seguinte, pega aquela paciente, faz isso, eu me meto, Bia. Eu me meto, Lu, nos seus processos. Eu já te procurei alguma vez falar, Lu, você não está fazendo esse processo direito? Me meto. Lica, eu me meto nos seus pacientes. Eu pego e falo assim, Lica, deixa eu te falar, essa dieta aí não é boa não. Deixa eu te ensinar como é que você vai fazer essa dieta. Eu me meto, Lica. Então para de se meter no nosso pastorado. Não é porque você está na igreja há 50, 60, 70 anos, ou porque você é líder dessa igreja. Porque você não sabe o que é pastorear integralmente muitas vidas, muitas famílias e muitas casas. Então para, a gente exorta a pessoa tem o abuso de procurar para vir ensinar para a gente as coisas. Sabe o que é isso? Hipóxia. Sabe por quê? Porque nessa temporada do eu sou, eu consigo, eu posso, eu sou a melhor, eu sou o que mais sei, eu sou o que posso todas as coisas. Sabe o que acontece? Você está perdendo a sua identidade. Você não quer ser ovelha, você quer pastorear.
Você não quer mais ser ovelha. Você só quer pastorear. Impressionante. Tem pessoas que têm uma facilidade de corrigir. Meu Deus, a pessoa corrige tudo. A pessoa corrige tudo. Até no que ela não foi chamada para se meter, ela está corrigindo. Mas experimenta chegar para essa pessoa e trazer uma correção para você ver. Não concordo! Não concordo! O chamado mais lindo dessa terra. E aqui eu quero glorificar a Deus por todos os pastores que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Porque é o chamado mais lindo dessa terra. Agora, por que é o chamado mais lindo dessa terra? Porque a gente tem consciência que o amor que a gente sente por cada ovelha é o amor que vem de Deus por vocês. Por isso que a gente não pode abandonar. Por isso que a gente não pode dar carta de demissão. Por isso que a gente não pode tirar da igreja. Porque a gente ama vocês. E a gente sabe que Jesus tem algo com vocês. E Jesus nos deu a honra de receber as ovelhas para cuidar. Por isso que tem que ser casca grossa. E eu, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, sou uma ovelhinha casca grossa. E estou ficando cada vez mais casca grossa. Sabe por quê? Porque a cada vez eu estou mais enfurecida com Satanás. E mesmo que você não queira, enquanto você tiver a aparência de que quer, enquanto o pastor Rodrigo falar, continua deixando o prato, eu vou deixar. Mas também a hora que o meu pastor, que é o pastor Rodrigo, ou Deus falar, tira o prato, eu tiro. Não quero ser ovelha. Quero ser pastor de mim mesma e dos meus. Se ela tem competência para isso? Não posso dar um conselho. Tem casos que são tão graves, que eu já nem aconselho mais, eu oro. Para não me estressar. Para me poupar. Vê se tem cabimento isso. Estamos vivendo uma era de uma sociedade que troca a presença pelo espelho. A adoração a Deus pela idolatria do ego. Vou fazer uma pergunta. Como seria a sua vida hoje se você colocasse Jesus de novo no centro da sua vida? Como seria a sua vida hoje se Jesus fosse o primeiro na sua vida? Como é que estaria a sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos? Não, pastora, mas o problema lá de casa é meu cônjuge. É ele que não muda. Querido, querida, se você é uma só carne com ele, se vira. Você tem responsabilidade na queda dele também, sabia, meu amor? Tem sim. Tem sim. Ou porque está na hipóxia, ou porque está distraída, ou porque não está cumprindo teu papel, ou porque também está perdida dentro de casa. Ai, pastora, que absurdo, agora eu vou ser culpada. Vai, porque algo você tem que fazer. Se você está vendo que as coisas não estão direito, você tem que dobrar teus joelhos e orar. Se você está vendo que as coisas não estão direito, você tem que, no mínimo, abrir um jejum e jejuar. Se você está vendo que as coisas não estão direito, você tem que reconquistar o seu cônjuge. Se você está vendo que as coisas não estão direito, você tem que clamar. Você tem que chamar as irmãs, falar, entre em intercessão. Você não pode ficar apático, não fazendo nada. Ou então fazendo tudo que representa nada para o mundo espiritual. A nossa história, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo. Em cada capítulo da sua vida, tem que estar estampado o nome de Cristo. Nenhum capítulo pode ser escrito sem o autor da vida. Jesus não tem que estar na sua vida só quando você vem para a igreja, não, meu irmão. Jesus tem que estar na sua vida dentro do teu trabalho. Jesus tem que estar na sua vida dentro da tua casa. Jesus tem que estar na sua vida dentro das suas finanças. Jesus tem que estar na sua vida nos impostos. Sabe, só que às vezes me parece, sabe, gente, que quando a gente é favorecido, ou nós somos o beneficiário, nós esquecemos do nome que se dá, que é pecado. Entende? Aí a gente culpa o Brasil, culpa as políticas, culpa o governo. A gente está errando. Você pode até falar, pastora, a gente já teve gabinetes.
com empresários que falaram: pastores, eu ainda não consigo acertar isso aqui, mas eu quero acertar. Tudo bem, a gente vai orar por você, a gente vai te ajudar. Você está consciente que isso é pecado? Estou consciente. Amém, irmão. A gente vai orar por você, Deus vai te ajudar, você vai conseguir. Agora, o pior são aqueles que nem acham que é errado. Estão justificando. Defraudar a economia do país é pecado. Deixar de pagar o imposto é pecado. Mentir para o governo é pecado. Mentir na justiça também é pecado. Como é que vai ter água e descanso se você está pecando, se você está fazendo as coisas contrárias ao que o Senhor espera de nós? Pastora, você está muito radical. Tô e vou piorar. O dinheiro está destruindo casas, viu, igreja? Uma ganância, uma soberba. E troca. Dá todo o dinheiro que você tem na sua conta, pela presença de Jesus, que eu lhe garanto que você vai viver muito melhor do que com a sua riqueza. Quando a gente coloca Jesus no centro, algo de sobrenatural acontece. Sociedade do eu quero ser famoso. Eu quero ser o cara. A mensagem de cruz é outra, gente. A mensagem da cruz é que eu me humilhe, para que ele cresça, para que ele apareça. Geração eleita, vocês hoje estão aqui, porque, infelizmente, a maioria dos pais de vocês não tiveram a oportunidade de escutar uma palavra dessa. E eu falei para a Dani, eu quero a geração eleita aqui, porque eu quero que vocês escutem e aprendam, para vocês entenderem o que vocês não podem fazer na vida. Os caminhos que vocês não podem tomar, porque são caminhos de morte e de destruição. Os pais de vocês, com certeza, cometeram erros antes de Jesus entrar. Vocês têm que perdoar os pais de vocês e seguir reto com Cristo. Não é por conta da pouca idade que vocês têm o direito de não fazer o que é certo. Jesus, com 12 anos, estava na sinagoga, ministrando a palavra de Deus. Vocês são a geração do amanhã. Vocês são aqueles que serão os profetas do amanhã, os profetas do avivamento. Vocês têm que se posicionar agora. Vocês não podem ser influenciados pelo mundo. Vocês têm que influenciar o mundo. Vocês que têm que decidir fazer o que é certo. E se a amiguinha ou um amiguinho não quiser, deixa ele para lá. Não se misturem. É melhor ficar sozinho do que ficar com pessoas que não prestam. Porque a palavra de Deus fala, assim como o ferro afia o ferro, o amigo ao amigo. E aí vem a igreja, os adultos. Quantos de nós estamos quebrando a cara por fazer aliança com gente que não deve fazer, com ímpio? Ainda quer ser abençoado. Até para fazer sociedade, até para fazer aliança. Você tem que saber quem essa pessoa é, o que ela carrega. Quais são os pecados dela? Você vai se aliançar com uma pessoa iníqua. Isso vai dar bom, gente? Claro, lógico que não. Claro que não. Mas é uma vontade. Você vai fazendo aliança com cada pessoa aí. Aí vai quebrando a cara. Seja ovelha de Jesus. Cara, eu descobri um negócio que eu não sabia. Fiquei de cara. Fui pesquisar sobre as ovelhas. E é uma coisa que todo mundo prega, né? Ovelha é isso, ovelha é aquilo, ovelha é fofinha, ovelha não sei o quê. Cara, talvez eu vou falar boa besteira aqui, que todo mundo vai falar, já sabia, pastora. Glória a Deus, eu não sabia. E fiquei chocada. Você sabia, Lu, que se uma ovelha cai de barriga para cima, ela não consegue levantar e ela morre? Se alguém não ajudar ela? Se a ovelha cair de barriga para cima e ninguém ajudar ela, ela morre. E aí, Deus está mandando um monte de vaso. Está mandando inclusive seus pastores, seus líderes,
para te desvirar e te levantar, mas você não quer. Você prefere morrer. Você não quer ser ovelha, você quer ser pastor. Ainda quer ser pastor do pastor. Senhor, é hipóxia. Ela nem sabe, ela está lá. Está morrendo, hipóxia. Só consegue ser águia. E só consegue correr com cavalo quem é? Ovelha. Você já parou para pensar nisso? Você é ovelha de Jesus? Fala sério, eu quero que você reflita sobre isso. Você é uma ovelha de Jesus? Que tem as características da ovelha. Eu quero ser ovelha de Jesus. Vou repetir a frase do pastor. Não é sobre o que você fala, mas sobre o que você faz. Gabi, coloca, por favor, Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Laodiceia era o quê, gente? Um lugar. Laodiceia era um lugar. Que lugar você tem sido? Que lugar você tem sido? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Quem é o Amém? Cristo. A testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel? Cristo. E verdadeira. Quem é verdadeiro? Cristo. O princípio da criação de Deus. Quem é? Cristo. Cristo está falando com a igreja, tá? Laodiceia era um lugar e era uma igreja. Conheça as tuas obras. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora segura aí. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí Cristo vem e fala: e tu nem sabes que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Caraca, que palavra. Meu Deus do céu. Quero ver o dia que alguém vai falar: pastor, essa é a palavra rema da minha vida. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e ele tem 21, Gabi. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estou acabando. Limites não são rejeição, são proteção. Muda a lente. Troca a cosmovisão da tua cabeça. Seja santo como Ele é santo. Mude as tuas vestes. Mude o teu comportamento. Mude o teu falar. Limites não são rejeição. São proteção. E aí eu volto com a minha frase. A bênção é Deus. Agora a exortação é o homem. É a pastora chata. Está me obrigando. Minha irmã, se você se sentir obrigada, pelo menos obedeça e venha. Não estou nem preocupada com os teus sentimentos. Eu estou preocupada com a tua casa.
Isso aqui não são frases minhas não, tá? Nos meus estudos, o Senhor foi me direcionando. Queria eu que tivesse sido eu a autora. Mas são muitas frases, eu vou ler todas. A palavra, essa é minha. A palavra e os princípios não vêm para roubar a sua liberdade. Muito pelo contrário. Vêm para impedir que você caia num abismo e fique preso. Essa é top. Presta atenção nessa frase. Não é minha. Os mandamentos de Deus não são uma lista exaustiva de exigências, mas um manual de sobrevivência. E Ele conhece o nosso coração, igreja. Deus espera de nós iniciativa. Ele espera que façamos mais do que Ele pede. E aí eu escrevi aqui, que é impressionante como temos facilidade de perder o time, sabe? Impressionante como a gente tem facilidade de perder os processos. E aí a gente perde as promessas. E aí quando a gente está com a cara quebrada no chão, a gente vem questionar a fidelidade de Deus. Não questiona a fidelidade de Deus, questiona a tua fidelidade a Deus. Pessoas inquietas, ansiosas, tentando achar culpados para as tragédias da sua vida. Você é o autor da sua história. Deus está tentando sussurrar no teu ouvido a história que Ele tem para você, mas você não quer obedecer. Você quer ser filho rebelde. Você prefere comer com os porcos do que se arrepender, ser humilde, pedir perdão. Reconhecer tuas falhas. Rodrigo, ontem eu encontrei com o Rodrigo, porque o Rodrigo teve que vir do Recalculando a Rota, porque nós já havíamos nos comprometido de fazer um casamento de um casal maravilhoso aqui da igreja, que chegou, não tem 2 anos, gente. Estão vivendo o céu na terra. Que casamento foi aquele? E aí, indo para o casamento, eu perguntei para o Rodrigo, meu amor, como é que está lá o encontro? Rodrigo nunca fala, graças a Deus, né? Ele é discreto. Ele só falou assim, pequena, tá incrível, tá sobrenatural. E ele falou assim, eu estou vendo homens comprometidos, focados, prestando atenção. Homens que já foram em 4 recalculando a rota. Homens que são atalaias e não foram chamados para a equipe, estão lá. Às vezes você está perdendo a tua casa e você não quer ir para o Recalculando a Rota, porque você já sabe o que vai ser falado. Quebra a tua arrogância, se humilha e vai buscar Deus. E eu não estou falando isso aqui, que tem homens que não puderam ir. Eu estou falando que a gente tem que aprender a esquadrinhar o nosso coração e ver de fato quais são as nossas motivações. A gente tem que aprender a olhar para dentro da nossa casa e ver qual é o oxigênio que a gente está precisando hoje. A gente tem que aprender a se arrepender e olhar, Senhor, eu confesso esse pecado e só o Senhor pode tirar esse pecado de mim. A facilidade que nós temos de, apesar de ver o que está acontecendo à nossa volta, a gente não quer perceber o que está acontecendo dentro de nós. Deus está convidando a gente, sabe, a olhar ao redor, trocar nossas lentes. Qual é o lugar que Deus te colocou? Qual é o lugar que você está? Entenda o lugar, entenda o momento, tenha discernimento. Deus te chamou para ir além. Isso aqui foi eu que escrevi, pensamentos. Eu não estou conseguindo entender, igreja. Por que é tão fácil abandonar esse Deus? Deixa eu te falar. Quando você cai no pecado, se você está pecando contra o seu cônjuge, você não está pecando só contra o seu cônjuge, você está pecando contra Deus. Cadê o amor a Deus? Como é fácil assim parar de amar a Jesus e rasgar tudo? Cara, o que está acontecendo? Quais são as coisas que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida e está te levando à falência? Espiritual, emocional, material. Está desatento. Correndo atrás do vento.
vaidade. Vaidade de vaidade. Não peque. Resista. Resista. Homens, amo vocês. Homem que está aqui, levanta a mão. Preciso falar algo para vocês, porque eu amo vocês. Depois vou falar para as mulheres também. Cara, se você está vivendo com Jesus, você está vivendo o reino de Deus, você está no céu, cara, você tem que controlar os seus impulsos e a sua carne, e chamar de pecado o que é pecado. Cuidado. Cuidado com rede social. Não tem que ficar seguindo mulher pelada, não. Mulher Tu é um homem casado. Se não consegue, desliga essa porcaria de rede social. Arranca ela. Porque Jesus está vendo. E vou dizer mais. Além de Jesus estar vendo, o diabo está ao derredor. Aí sabe o que ele faz? Ele faz uma mulher procurar a pastora e fala: pastora, sabe aquela sua ovelha? Isso. E aí você está correndo risco de perder o que Deus mais precioso te deu, que é a tua família, a tua casa, teu casamento, teus filhos, a honra da igreja, o respeito dos irmãos por você. O diabo, ele vai te cegar para você achar que está tudo bem, fazendo coisinhas escondidas. Não está tudo bem, porque não existe escondido na terra quando o céu está sobre a sua vida. E às vezes o céu está sobre a sua vida por conta da dignidade, da honra e da postura da sua esposa, ou por conta de um filho teu que ora, ou por conta de um pai e minha mãe que ora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja, para assustar e apavorar mesmo, nada fica encoberto. E vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é um celular de pastor e pastora, viu? Vocês não têm noção não, o que chega pra gente. Coisas que vocês nem sabem. Porque a gente ainda tem que discernir como que a gente vai lidar, como que a gente vai agir e reagir. Mulheres, eu falei para os homens uma área, que eu penso que é a luta do homem. O mundo fala isso, né? Poderia ficar aqui, terminar o culto falando com os homens, mas vou falar com as mulheres. Para de ser mimizenta. Para de blá, blá, blá. Para de chilique. Vem orar. Vem para a Aurora. Geração Déboras. Quebra o meu vaso. Ai, não posso, trabalho. Muda o horário de trabalho, se você puder. Quem é servidor público não pode dar essa desculpa. A não ser que trabalhe em regime de plantão. Mas aí, se for regime de plantão, provavelmente vai ter 1/4 do mês que você não vai estar de plantão e você pode vir. Aí lá vem ela encher o saco e cobrar. Encho mesmo e cobro mesmo. Porque eu sei do que eu estou falando. Não adianta vir só para o culto de domingo. E outra coisa, quer fazer curso, porque gosta do social do curso. Quero ver gostar de ser exortado. Acaba o curso, já está desesperado atrás da gente. Mas você não pode ficar sem curso, mas você não pode ficar sem curso. Não pode ficar sem curso? Bem, então vem porque é meu vaso. Vem para a Aurora, vem para o Geração Déboras. Vem orar, vem dobrar seu joelhinho bem. Vem botar suas lagrimazinhas aqui no altar. Para de reclamar, para de ser pastora do seu marido. Para de ser pastora, onde você não foi chamada para ser pastora, onde você foi chamada para ser ovelha. Porque se você é mulher casada e tem marido em casa, se tem sacerdote em casa, você é ovelha dele também. Pessoas que discernem no lugar que estão, não tem tempo de blá blá blá, de ofensa, de chilique, de mimimi, de revoltinha, de rebelião, de reterofensa. Pessoas que discernem o lugar em que Deus tem colocado elas para viver, elas sabem que elas são em Cristo Jesus, e elas não vivem mais para si, elas vivem para os outros. Para de viver para si, para de olhar para o teu umbigo, para de ser egoísta, vai viver para o outro. E o outro, muitas vezes é o que está dentro da tua casa aqui ao teu lado.
Vive para todo mundo fora da casa. Agora dentro de casa não vive, pro teu. Pessoas que discernem o lugar que Deus as colocou, estão investindo seu tempo em estabelecer perímetro, conquistar território, edificar a casa na rocha. Estão alargando tendas, promovendo a paz, fazendo id, amando, perdoando. Para de querer ser o centro da sua vida e da sua história. Vigie, fuja do pecado, resista, 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 resista. Ontem eu tive uma experiência tão linda, eu estou acabando a igreja, desculpa. Ontem eu tive um momento com um homem. E nós estávamos ali conversando, ele sabe que eu sou pastora. E de repente ele virou para mim e falou: pastora, minha luta é contra esse pecado. E ele começou a contar um pouco da história dele. E ele me contava onde o pecado levou, mas ele também contava a redenção que Jesus realizou na vida dele. E de repente esse homem começou a chorar. A luta dele, eu vou falar, igreja, contra o pecado da homossexualidade, homossexualismo, nem sei como é que tem que falar, né? Como é que tem que falar para não ofender? Também não sei, enfim. E as lágrimas escorrendo dos olhos dele. Ele falava para mim: pastora, mas eu não vou cair. Porque eu amo Jesus. Eu senti a dor dele, Lu. As lágrimas escorrendo do rosto dele. Eu senti a dor do coração daquele homem. E ele falava e repetia: eu não vou desistir. Eu não vou abandonar Jesus. Porque Jesus me amou. Porque Jesus tem cuidado de mim. Será que o seu coração tem sangrado por Jesus? Será que você está disposto a se redimir, a entrar em um lugar de redenção e de arrependimento, de confissão? Ai, não quero confessar para você não, pastora, mas pelo menos confessa para você mesmo no espelho. Faz esse exercício hoje, amanhã, terça, quarta. As esposas que os maridos estão no encontro, manda assistir esse culto. Tenta fazer. Se eu fizer uma pergunta aqui agora, 1 minuto para você me responder qual é o teu pecado. Você consegue me responder isso? Ou você vai ter dificuldade de achar um pecado em você, queridos? Se tiver dificuldade, a coisa está feia para você. O futuro não é um tempo. O futuro é um lugar. O que você está construindo hoje? Cada ação e reação sua é uma semente para o teu futuro. Cada ação e reação sua hoje, no presente, pode ser a pedra de edificação da sua casa ou a areia que vai fazer sua casa ruir. Você está edificando sua casa na rocha? Será que os ventos e tempestades hoje, eles podem derrubar a tua casa? Eu vou te falar algo. O problema nunca foram os ventos ou as tempestades. O problema sempre foram os alicerces da tua casa. Como é que está a tua agenda? A tua agenda é sua ou a tua agenda é de Deus? Se você é servidor público, não vem falar para mim sobre agenda, porque você tem horário para cumprir. E se você é empresário liberal, dá um jeito na tua agenda, mas para de ser crente de domingo. Busque ao Senhor, esteja em comunhão com os irmãos. Vocês não têm noção do poder do corpo de Cristo. Vocês não têm noção do que é quando uma igreja se levanta para interceder pela tua casa e comprar as suas batalhas. Agora, Deus abençoa, Deus faz. Ao invés de você ficar, você faz é sair.
Eu estou de pé hoje, porque desde que eu aceitei Jesus, minha irmã está aqui, que não me deixa mentir. Nem deveria falar essa frase, que é ridícula, né? Não posso mentir. Nunca, Lu, deixei de ser igreja. E nunca fui igreja só de culto de domingo. Nunca. Nunca. Podia acontecer o que fosse. Eu estava buscando ao Senhor. Eu estava adorando ao Senhor. Eu estava nos montes. Eu estava nos cultos. Eu estava no altar derramando minha lágrima, orando e cantando, clamando ao Senhor pela vitória da minha casa. Deus não está aqui para paparicar você. Ele está aqui para te salvar. E a porta que ele ainda não abriu é porque você ainda não está pronto. Para de culpar Deus pelas portas que ainda não foram abertas. Repito, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O que você tem feito para construir o teu futuro? O diabo é o pai da mentira. Mas eu te pergunto, se ele é um mentiroso e você está caindo nas mentiras dele, cadê o teu discernimento? Se você está sem discernimento, você está fora da presença. Você tem se percebido, isso aqui é meu. Você tem se percebido, tem se olhado, tem visitado seu coração e desejos à luz da palavra? Tem coisas que não cabem mais na sua nova casa. Tem comportamentos que não cabem mais no seu coração. Não é sobre, escute isso, igreja. Escute isso, em nome de Jesus. Não é sobre apenas não pecar. É sobre também o que convém. E se você não mudar, ou se você voltar ao vômito, você vai morrer. Não é sobre apenas não pecar. É sobre fugir da aparência do mal. É sobre não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Não queira para as pessoas o que você está vivendo. Se o que você está vivendo não glorifica o nome do Senhor. Quantas pessoas estão no lugar certo se comportando da maneira errada? Esse lugar aqui é certo. Mas se você não tiver autorresponsabilidade de se comportar da maneira certa, sua vida não vai mudar. E se você só se comportar aqui certo e lá fora comportar errado, sua vida vai ser destruída. Cadê o arrependimento? Cadê a humilhação? Tem ovelha que peca, cai e erra. O pastor vai lá, estende a mão, cuida da casa. A ovelha não volta nem para pedir perdão. Não volta nem para pedir perdão. Se não volta para pedir perdão para a gente, que dirá para Deus, que ainda está tendo misericórdia e renovando a tua história. Cadê a humildade? Cadê a humildade? Cadê o arrependimento? Quer as bênçãos de Deus, mas não quer se tornar você uma bênção de Deus na terra. Pois Deus vai te moer até você virar a bênção de Deus na terra. Ele vai destruir, ele vai acabar. A palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça a quem? Então para dizer que é Satanás na sua vida. Enquanto você estiver sendo soberbo, Deus vai te resistir. E o problema nunca foi Faraó. O problema é você. Porque Deus te tirou do Egito e você continua escravo. Fica de pé, por favor. Agora é um tempo seu com Deus. Os homens estão lá no Recalculando a Rota e Deus me deu a direção de montar um grupo com as esposas para a gente ficar em intercessão pelos maridos. E Deus me entregou direitinho um comando do que a gente ia fazer. E antes de qualquer oração pelo marido, nós íamos orar pedindo perdão a Deus por nós, pelas vezes que nós deixamos de ser submissas, pelas vezes que nós desonramos nossos maridos, pelas vezes que nós não fomos auxiliadora idônea, pelas vezes que nós amaldiçoamos a vida deles.
Não foi assim o comando? Vocês não têm noção, igreja, a quantidade de relatos que eu recebi no privado. Mulheres viveram experiências de quebrantamento, de receber, sabe, ficar cheio do Espírito Santo ali, porque estava se arrependendo e pedindo perdão a Deus. Eu tenho certeza que os nossos maridos estão vivendo lá o que eles nunca viveram, porque a gente se arrependeu. Agora, se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Se não tiver arrependimento, não tem quebrantamento. Se não tiver arrependimento, não tem mudança de vida. E você vai continuar. Você vai ficar com a aparência de quem mudou. Mas você vai continuar no vômito. Vai continuar no chiqueiro. Aí é só uma questão de tempo para depois tudo ruir. Eu amo muito vocês. Eu amo o meu chamado. Mas vocês precisam ouvir a palavra e mudar. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que você tem ouvido, a suma é, o resumo é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por essa manhã, Jesus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Que os corações que estão aqui hoje tenham recebido não apenas um maná, mas uma chave que vai conduzir cada um que está aqui, seja homem, seja mulher, seja jovem, a um novo tempo contigo, a um novo relacionamento contigo. Que nós não sejamos aqueles que falam bonito, mas que nós sejamos aqueles que fazem as coisas com coerência à tua palavra. Que nós não venhamos mais a nos distrair, ocupar nossa vida, nossa agenda, nosso tempo com as coisas da terra, correndo atrás do vento. Mas que a gente venha aprender todos os dias a edificar a nossa casa na rocha que é Cristo. Sabendo que tudo que nós estamos vivendo hoje é a semente do nosso amanhã. Perdoa nossos pecados, Senhor, e nos conduz a um lugar de avivamento. O Léo vai tocar um louvor e eu quero que você medite em tudo que foi falado hoje. E se você sentir vontade, vem aqui ao altar. Mas não é só uma vontade de ir ao altar. Se você verdadeiramente algo chegou no seu coração hoje e trouxe um arrependimento para o seu coração, e você quer mudar algo, tá? Fique muito à vontade, tenha liberdade com o Senhor. O Senhor gosta de verdade. Aqui na igreja a gente não precisa mostrar coisas bonitas para ser bonito. A gente precisa ser de verdade. Até o rosto tocar o chão, até a alma se derrama, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido, prostrado aos seus pés, transforma-me. Eu vou descer à casa do oleiro, eu preciso ser
não sou nada